Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Cantemos, amados, no início desse culto, o hino de número 122, Fogo Divino. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal, desce já ó fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Amém. 118, irmãos, 118. Na presença estar de Cristo, em sua glória que será, lá no céu em santo gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu possa mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória de mostrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quando
gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor, face a face espero vê-lo no além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus, face a face quão glorioso há de ser o existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir, face a face espero vê-lo no além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Mas, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios. Capítulo de número 1. Leremos do versículo de número 17 31. Primeira Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 17 até o versículo de número 31. Vamos ler alternadamente. Todos encontraram, amém? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas Deus o mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Temos aqui 2 pedidos. O irmão Rogério pede oração porque amanhã ele fará uma prova. E a irmã Sueli pede oração porque irá viajar. Então vamos orar por esses irmãos para que o Senhor venha abençoá-los. Tem mais algum pedido de oração, amados? Ela está enferma? Dona Neuza, né? Vamos orar pela Dona Neuza, que é colega de trabalho da Mancila, que está enferma, para que Deus venha entrar com providência, né? Se tiver mais algum pedido de oração, vamos orar. Morair, levanta sua voz de oração, meu amado. Pai amado que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela vida dos teus filhos que aqui têm chegado, Senhor. Graças a Ti, pela presença de cada um dos irmãos. Ó Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês, um bom número, podemos assim dizer, na atual circunstância. Deus com certeza tem nos despertado para aqui estarmos e orarmos, né? E também estudarmos a palavra, reafirmando já no início da palavra que quinta-feira nós estaremos aqui na nossa quinta com Deus, orando das 7 às 9 da noite, tá? Serão 2 horas de oração ininterruptas, para que os irmãos possam estar. Você virá o horário que você achar melhor e vai orar o tempo que você achar melhor, tá? Ninguém é obrigado a ficar aqui às 2 horas. Você pode orar meia hora, 15 minutos, 20 minutos, aquilo que você puder, tá? Então você escolhe, como nós fizemos das outras vezes. Graças a Deus sempre passa um bom número de irmãos aqui orando, tá? E sábado teremos a celebração da Santa Ceia, das 16 às 19 horas. Os irmãos chegarão, participarão, estarão saindo, mas é a última que nós faremos assim. A partir de agosto, em nome de Jesus, será presencial. Amém, irmãos? Nós lemos aqui um texto na palavra de Deus, bastante conhecido dos leitores, e alguns dias eu venho lendo e meditando, e lendo assuntos que também venham somar alguns subsídios, né? Nesta carta de Paulo escrita aos Coríntios, uma carta que a gente observa totalmente diferente da segunda, porque esta primeira carta foi uma carta um tanto dura do apóstolo Paulo, exatamente para tratar problemas que existiam naquela igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele estava já quase se retirando de Éfeso. Ele estava em Éfeso, onde ele passou ali algum tempo, e ele escreve, depois de receber ali uma comitiva que veio para trazer a Paulo os problemas que havia naquela igreja. E o apóstolo Paulo, além de escrever a carta, ele enviou Timóteo para Corinto, para que Timóteo pudesse colocar em ordem aquilo que estava fora do lugar. Se você vê no capítulo 4, versículo número 17. E tudo indica que ele esperava que a carta chegaria primeiro do que Timóteo, né? Porque ele diz: eu enviei Timóteo para vocês, e que é meu filho amado, é fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos em Cristo,
como por toda parte, ensino em cada igreja. Corinto foi uma igreja que o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo fundou ou evangelizou aquela cidade, até porque por ser o primeiro evangelista cristão, missionário que entrou ali na Grécia, e em Corinto, bem como em Éfeso também. E o apóstolo Paulo, ele chega ali na sua segunda viagem missionária. Paulo visita aquela cidade e ali ele prega o evangelho. A igreja, ela vai se restabelecendo. E a igreja de Corinto era uma igreja abençoada. Você pode observar nos versículos anteriores. Nós não lemos todo o texto, mas os irmãos conhecem muito bem a passagem, que é uma igreja que tinha os dons espirituais, né? Mas uma igreja que faltava alguma coisa, faltava alguma ordem, bem como concernente ao bom andamento da igreja, até a moral. Porque você vai para o capítulo 5, Paulo está dizendo que eles toleravam dentro da igreja pessoas que estavam tendo um relacionamento, um homem que estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai. Obviamente não era mãe, mas era madrasta. E a igreja, os irmãos viam aquilo e não tomavam nenhuma atitude. Era uma igreja que havia dissensões. Era uma igreja que a celebração da ceia não tinha nenhuma ordem. A igreja não tinha ordem nos cultos. Embora tivesse os dons espirituais, quando um levantava para profetizar, levantava 4, 5 ali, um querendo profetizar mais que o outro. E era uma igreja que, embora tivesse esses dons, fosse rica, faltava a ela a unidade. Eles não viviam na verdadeira unidade. E agora ele escreve esta epístola exatamente para isso, para que pudesse então colocar em boa ordem as coisas que ali estavam. Os versículos que nós lemos aqui, meus amados, ele nos mostra alguns problemas que estavam em Corinto. E pesquisando algumas coisas, né? Eu até anotei, vou estar lendo porque a memória não é melhor, não é tão boa assim. Mas que a carta revela alguns problemas culturais gregos típicos dos dias de Paulo. O que acontece? A igreja, ela vivia em uma cultura, na cultura grega. E essa cultura grega, ela tinha alguns problemas, entre os quais, dentro da cidade, imoralidade sexual, na cidade de Corinto. Os gregos, eles eram conhecidos por sua idolatria, filosofia divisórias, espírito de litígio, rejeição de uma ressurreição física. Eles rejeitavam abertamente que alguém pudesse ressuscitar. Quem é leitor da Bíblia vai lembrar que no capítulo número 15, Paulo trata só sobre um assunto chamado o quê? Ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, ele tem que escrever uma igreja que está vivendo em um contexto totalmente mundano. E, lamentavelmente, o contexto que eles viviam, daquela cultura, um problema cultural, entra na igreja. E a igreja, ela traz aquela cultura para dentro dela, e com isso os problemas surgem. Já falamos aqui algumas vezes, e você já ouviu, quem sabe, outros pregadores falando, que um dos problemas do povo do Egito, do povo de Israel, melhor, é porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E essa questão de cultura, você diz, não, é tudo cultural, é um problema muito sério. Porque às vezes, a cultura,
ela infringe os mandamentos bíblicos. E a partir do momento que infringe aquilo que está na Bíblia, deixa de ser cultura e passa e se torna o quê? Pecado. Então, este contexto que Paulo está escrevendo, nesse contexto para aquela igreja. Corinto era uma cidade muito importante da época, tinha um porto. Ali saíam os grandes navios, tanto para o ocidente, para o oriente. É uma cidade portuária. Corinto também, ela era uma cidade infame por sua sensualidade e prostituição sagrada. Existia ali uma deusa chamada Afrodite, ou Vênus. E o que acontecia? Prostitutas profissionais vinham ao templo se prostituir na adoração a Afrodite. Eu imagino que é por isso que os irmãos veem aquele problema tão grave dentro da igreja e ninguém toma providência, porque é questão de cultura. Então o apóstolo vem para escrever, mas existiam outros problemas. Quais eram? As questões filosóficas. Se você observar, os filósofos são da onde? Da Grécia. E a filosofia dentro da igreja, ela estava falando mais alto do que a palavra. Lá em Corinto, existiam escolas de retórica, ou seja, que capacitava a pessoa a falar em público. Então, existiam aquelas escolas que ensinava as pessoas. Só que estas escolas seguiam um método sofista. E isso era muito sério, e nós vamos explicar, talvez nem todos saibam o que é isso. Por que eles usavam? Exatamente para dizer, os quais queriam dizer a verdade, eles diziam que a verdade era muito menos importante do que vencer um argumento através de várias técnicas de debate. O que é sofismo? É um argumento aparentemente lógico, cujas premissas não sustentam a conclusão. Uma ilustração para que você entenda o que é sofismo. Montaigne dizer assim: o amor é o quê? Cego. Não é? Às vezes a pessoa, o amor é cego. A questão do sofismo é essa: se o amor é cego e Deus é amor, olha só o raciocínio deles. Então Deus é o quê? Cego. Isso que é sofismo, para que vocês entendam. Era dessa forma, eles querem explicar alguma coisa, o que importa é eu vencer o debate. Não importa a maneira que eu estou pregando. Paulo, em forma nenhuma, em nenhum momento, ele vem falar contra Apolo. Mas você observa, versículo 12, por favor. Versículo 11. Diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, ou Cloé, algumas traduções, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Aí ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí ele diz, eu agradeço a Deus, né? Porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo, Gaio, tal. E depois desbatizei também a família de Estéfanas. Esta família aqui, diz os comentadores, que pode ser os primeiros crentes, a primeira família que se converteu lá em Corinto. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a Bíblia diz assim:
Tem alguém lá no... Tem, tá ali. 18, capítulo 18, versículo 24, por favor, Gabi. Versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Não era batizado no Espírito Santo, nem conhecia a questão do batismo. Aí vai mais. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Aqui que é interessante, a continuação do versículo. Quando o ouviram Priscila e Áquila, fizeram o quê? O levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Embora fosse um homem eloquente, que tivesse um certo conhecimento, nas Escrituras, Priscila e Áquila, dois crentes, o levam consigo e dizem: Apolo, é o seguinte, o irmão vai ter que sentar aqui. Eu respeito muito o irmão um grande pregador, mas tem uma outra forma. Eles começam a mostrar a Apolo qual é o problema da igreja então de Corinto, na questão filosófica. Ela chega e vê a notoriedade de Apolo. O problema não estava na mensagem de Apolo. O problema estava que as pessoas queriam tomar Apolo como agora a minha referência. Isso aqui é um perigo muito grande. Muito grande, né? Porque quando você tem um homem como tua referência, isso é sério, viu, irmãos? Nós devemos ter como referência um que se chama Jesus Cristo. Amém? Porque quando você tem um homem como referência, e ele é um pregador, ai que bênção, um dia eu quero ser igual a ele, até que não vejo nada de errado, mas tem alguns que começam a copiar tudo quanto aquele homem prega, ou aquela pessoa prega, faz os jeitos, a voz, engrossa ou afina, né, para ficar igual. Por quê? Porque não, é o meu ícone, é a minha referência. Se aquela pessoa falhar, pronto, a fé daquela pessoa, do outro, vai embora. A igreja de Corinto começa porque dá a entender que Paulo era um homem que a mensagem dele, não dá a entender não, você vê aqui, era uma mensagem reta. Apolo, embora sendo um homem fervoroso, ele pregava, né? Uma mensagem bonita, e as pessoas gostavam mais de Apolo e menos de Paulo. Não é que Paulo estava com ciúme, por favor. O que o apóstolo Paulo vem falar aqui não é de Apolo, de forma nenhuma. Eu quero que vocês entendam, não me interprete mal. Paulo não está falando de Apolo em nenhum momento aqui. Mas aquelas pessoas, eles, além de Apolo, os grandes filósofos, eles começavam a entender que as mensagens eram muito mais bonitas do que Paulo pregava. Aí o apóstolo Paulo chega agora e escreve esta epístola para refutar este ensinamento. Aí nós vamos lá para o versículo 17 que nós temos lido, depois desta rápida. Permaneça com a Bíblia aberta se você puder, porque ficará mais fácil nós compreendermos. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para o quê? Evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas, ou melhor, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua mensagem, ela é totalmente cristocêntrica. A sua mensagem é totalmente voltada para a cruz de Cristo. Diferentemente dos filósofos, que, como eu disse aqui, não criam
Na ressurreição. E Paulo vem pregar sobre a ressurreição de Jesus. Meus amados irmãos, se você analisar a epístola aos Coríntios e ver hoje o que estamos vivendo, você vai ver assim, mas que interessante, né? Parece que a epístola aos Coríntios nunca foi tão viva, tão contemporânea, né? Como nós estamos nos nossos dias aqui. Porque a Bíblia é maravilhosa, né? Em todo o tempo que ela foi escrita, quase 2000 anos, esta epístola, ela sempre foi, esteve em evidência. Mas hoje, muito mais. Por quê? Porque exatamente é isso que estamos vivendo nesses dias. A cruz de Cristo está, a mensagem da cruz de Cristo está ausente de muitos púlpitos. Não se prega mais. Não se prega mais que Jesus morreu, que ressuscitou. Não se prega mais que nós precisamos carregar a cruz, a nossa cruz. Não se prega mais que nós precisamos viver uma vida de santidade. Não se prega mais que nós precisamos renunciar. Não se prega, não pode. Porque se pregar esta palavra vai espantar as pessoas. Aquilo que Paulo falou a Timóteo, na primeira carta, né? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante, hoje está muito claro. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo, vai chegar um tempo em que não se poderá pregar mais a palavra, ou mesmo que se pregue, vai ter gente que não vai querer ouvir. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele escreve aqui a esta igreja, dizendo: olha, Cristo enviou-me não para batizar. Eu não fui enviado para batizar, porque alguns acho que se vangloriavam, eu fui batizado por Paulo. Ele diz: olha, eu batizei pouquíssimos aí, quase ninguém, porque Cristo não enviou-me a batizar, mas a evangelizar. Aí ele chega a um versículo que é um dos mais lindos da Bíblia, né? Que a gente pode dizer até em culto evangelístico. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Glória a Jesus. A palavra da cruz é loucura, disse Paulo, para os que perecem. E por que Paulo diz que essa mensagem, que a pregação é loucura? Porque, em primeiro lugar, meus amados irmãos, a pregação é parecida com a loucura, porque é exatamente isso. Ela tem o seu conteúdo, o principal conteúdo dela é exatamente o que? Cruz. Você já pensou? Para filósofo, porque eles não entendiam isso aqui. Daqui a pouco você vai ver lá na frente que eles não compreendiam. Entender isso, porque a cruz significa escárnio, a cruz significa humilhação, a cruz significa vergonha. Quando já se viu um homem chegar e começar a pregar, dizer o seguinte: olha, a palavra da cruz é poder, você precisa aceitar Jesus. Aleluia. Jesus morreu na cruz, mas foi para nos salvar. A partir do momento que você morreu o que? Cruz, não quero nem saber. Mas o apóstolo Paulo vem para mudar. Olha, a palavra da cruz, para vocês que perecem, ela é loucura.
Só que para nós não. Ela é o quê? Poder de Deus, poder de Deus. E poder de Deus para quê? Aleluia. Para salvar o homem, para transformar, para mudar. A outra coisa, que a pregação é loucura, porque ela exige uma mudança radical. E ali, dentro do contexto da igreja de Corinto, o que estava acontecendo era exatamente isso que falamos já. Eu me converto, mas eu continuo na minha cultura. É questão cultural. O que nós estamos vivendo hoje em dia são dias que as pessoas querem ter o nome de crente, nome de cristãos, mas não querem viver o cristianismo na sua essência. Querem ter o nome. É bonito eu carregar evangélico, é bonito eu carregar o nome protestante, mas é preciso ter uma vida de santificação na presença do Todo-Poderoso. É preciso ter uma vida de mudança radical. Aquele que furtava não furte mais, aquele que bebia não beba mais, aquele que roubava não roube mais, ou que se prostituía não se prostitui mais. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus. E esse poder é para transformar a vida. Então as pessoas falam: é loucura eu passar por uma mudança radical. A outra coisa é que a pregação é uma loucura, porque não agrada os sábios deste mundo. Não agrada. Olha que Paulo diz, Paulo cita aqui Isaías capítulo 29, versículo de número 14. No versículo 19 ele diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E esse versículo posterior aqui, o 21, é interessante que Paulo diz assim: visto, põe por favor aí, minha querida, leia para nós, todos juntos, 1, 2, 3. Aleluia! Onde Deus manifesta a sua sabedoria, o mundo não conheceu. Olha aí, ó. Glória a Deus. Pastor Zé Roberto aqui domingo deu uma aula, deu uma mensagem poderosa, maravilhosa, falando de todas as coisas do ser humano, que coisa linda, mostrando a criação do nosso Deus. E é impossível o ser humano olhar para a natureza, ao biólogo ali, e ver a perfeição, né? E não acreditar que existe um ser supremo. Aí Paulo diz assim, ó, sabe o que aconteceu? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Eles viam aquilo ali e achavam que era normal. Aí falam: então tá bom. Glória a Deus. Aí diz assim: aprove Deus salvar os crentes pela o quê? Loucura da pregação. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove Deus. Tá bom, vocês não me conhecem então pela minha sabedoria, então vocês vão me conhecer pela minha loucura. É mais ou menos assim. A loucura da pregação, qual que é? A palavra da cruz, a mensagem que vem para mudar. Para eles era o quê? Loucura. Por isso que ele diz no versículo 23, 22, os judeus pedem o quê? Sinal. Tudo é sinal. Os gregos buscam o quê? Mas nós pregamos o quê? 23. Mas nós pregamos
crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, o tempo passa rapidamente, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Eu disse que Paulo, ele nunca alisou, nem nas suas palavras, nem nas suas epístolas. Quando você vai lá no capítulo 2, versículo 1 em diante, 1 Coríntios 2, 1 em diante, vamos ler o que Paulo disse. Vamos lá? 1, 2, 3. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Versículo de número 3. Meus amados irmãos, a gente ouve tanta coisa hoje em dia, porque falar a palavra, falar aqui o que está na Bíblia, todo mundo fala. Você vai em qualquer lugar, a Bíblia está. Qualquer lugar, independente do credo religioso. Não vou citar aqui, mas vocês sabem muito bem. Está lá a Bíblia. E alguns usam a Bíblia para pregar. Mas acontece que eles usam a própria Bíblia e vêm com as palavras bonitas. Porque aqui, realmente, é poder de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Acho que desligou ali. Os irmãos não vão ficar não vão ficar com calor, não? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Acontece que quem está falando a palavra, para que ela surta efeito, tem que estar debaixo da graça também, viu, irmãos? Porque senão qualquer pessoa chega aqui, é a mesma coisa no nome de Jesus, né? Eram os filhos de Cefa, não é isso? Está lá. Eu te desconjuro no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou assim: olha, eu conheço muito bem Jesus Cristo, e Paulo eu sei também quem é. Quem vocês são? E foi em cima dele, rasgou a roupa, deixou eles nus, bateu neles, eles foram embora. Então não é assim. Eu vou usar a Bíblia. Paulo diz aqui: eu não fui para vocês com sublimidade de palavras, mas o Evangelho, a minha palavra, glória a Deus, aleluia. Versículo 4: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se você vê Espírito aqui, ele está maiúsculo. Paulo não está falando do meu Espírito, mas está falando da demonstração do Espírito Santo de Deus, aquele que inspira, aquele que capacita, aquele que usa-nos para trazer a palavra, glória a Deus. Caso contrário, a palavra não terá poder. Ah, mas é a palavra, é a Bíblia, é a Bíblia. Mas para que surta efeito na vida das pessoas, aleluia, ela tem que ser pregada como ela é. E hoje em dia, nós estamos vivendo esses momentos de pessoas que querem nos imitar. Você vai hoje na televisão, você vê pessoas que antigamente diziam que nós éramos bodes, hoje estão pregando igual a nós, orando igual a nós. Mas por quê? Qual é o segredo? Por que houve a mudança? Porque estão perdendo, não?
Estão vendo que o poder do Evangelho, o poder da palavra tem alcançado vidas. Glória a Deus. Então eu preciso me aliar, eu preciso mudar a minha forma. Mas só que tem uma coisa: o Espírito Santo de Deus, como foi dito aqui domingo à noite, Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Salvador, é aquele que crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Esse é filho, caso contrário é criatura. Mas os que para se tornar filho tem que crer em Jesus. Aí a mensagem vai ter diferença. Vai ter diferença. Mas vamos lá. Já caminhando para a conclusão, porque o tempo passa rápido. Ele chega e diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É óbvio que Paulo usa uma figura de linguagem. Loucura de Deus. Então, Deus é louco? Não, obviamente. Qual que loucura é essa? Aquilo que os homens pensavam que fosse loucura. A palavra da cruz, para os que perecem, é o quê? Então Paulo diz: olha, aquilo que vocês pensam que é loucura, a loucura de Deus, entre aspas, que vocês acham que é loucura, ela é o quê? Mais sábia, não é? Isso porque a loucura é mais sábia do que os homens. Mesmo vocês achando que o evangelho, que o poder da palavra, que a cruz é loucura, ela é mais sábia do que a vossa filosofia. E aí ele diz: e a fraqueza de Deus, obviamente, Deus traz, figura de linguagem, é mais forte do que os homens. Para eles, a mensagem de Paulo era uma mensagem fraca. Embora Paulo, acabei de citar aqui, ele diz: a minha mensagem não foi e a minha pregação não foi com sublimidade convosco de palavras, mas em demonstração do Espírito de poder. Mas eles achavam, dentro da cultura, dentro da filosofia, que essa mensagem aí não convence ninguém. E muito pelo contrário, né? Era uma palavra de poder. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí Paulo entra aqui num assunto que nós queremos aqui concluir, interessantíssimo. Ele diz: olha, os filósofos não querem, os grandes não querem, os sábios não são chamados. Não é porque Deus não quer alcançá-los, de forma alguma. Não. É porque eles não querem. Aí ele diz assim: já que Deus, na sua linguagem, Deus é considerado louco. Aí o versículo 27: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? As sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Paulo está dizendo: vocês estão pensando que vocês estão por cima, usar o nosso termo, da carne seca. Vocês são os bambambam, não é? Os filósofos estão todos no meio de vocês. Só que Deus sabe como agir. Deus pega a loucura. Deus pega um lado, um caído lá. Deus pega um Zé Ninguém. Deus pega um que não tem condições alguma e usa para confundir a cabeça de vocês, porque na realidade era essa. Eles estavam confundidos. Como é que pode isso? Mas isso é porque não era a palavra de Paulo, mas era a palavra do evangelho que Paulo pregava. E esse evangelho é o evangelho que a igreja tem, que é o evangelho que tem poder para salvar, glória a Deus. É o evangelho que tem poder para libertar, é o evangelho que tem poder para curar, é o evangelho que tem poder para batizar no Espírito Santo, evangelho de poder, palavra de poder, palavra da cruz, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Isso aqui vem para nós, que somos, pela misericórdia de Deus, servos do Senhor, que estamos falando a palavra. Porque não é
Nós somos apenas vasos de quê? Barros. Olha um vaso aqui, bonito o vaso, né? É claro que alguém olhar para aqui até admira esse vaso aqui. Mas eu creio que a maioria, quando olha, admira o quê? As flores. Embora artificiais, mas são lindas. Estão enfeitando. Se fosse só o vaso ali, é um vaso até interessante. Bem feito. Nosso irmão Mateus fez, né? Com tanto carinho. Mas as flores que está dentro do vaso é assim como nós, irmãos. Aleluia. E Paulo disse que nós temos um tesouro em vasos de quê? De barro. Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Não é para nós nos gloriarmos, a glória é dele, aleluia. O poder é dele, a honra é dele, glória a Deus. Aí você pega e você pensa que é alguma coisa. Aí Paulo diz assim: você é vil e desprezível. Sabe por que assim? Que Deus está nos usando para que nós não venhamos nos gloriar. Quando Deus te usa, quando Deus nos usa, é para que nós, vamos usar o termo, baixemos a bola. Não é para sair dali de salto alto dizendo: oh, não, peraí. A glória dele é minha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Aleluia. E Deus usa. Você se lembra de Davi? Samuel, sim, Senhor. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar na casa de Jessé o belemita. Lá tenho me provido de um rei. Aí lá vai Samuel com um vaso de azeite. É de paz a sua vinda? Sim, eu vim sacrificar ao Senhor. Ok. Aí daqui a pouco chega Eliabe, né? Homem bonitão. Samuel diz: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Samuel, não é assim não. Aleluia. Oh, aleluia, eu não vejo como você vê. Você está vendo somente a aparência, mas eu olho para o coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus nesta noite veio tratar conosco e dizer o valor que nós temos perante Ele. Glória a Deus. Aquilo que para o mundo parece loucura, Deus através do seu Espírito revelou a cada um de nós, chamado salvação. E hoje nós podemos dizer: nós somos salvos pela loucura da pregação da palavra de Deus. Aleluia. Passa outro, acabaram-se. Não, tem um lá, meu menor, o menininho está lá apacentando as ovelhas. Então manda chamar. Aleluia. Quando chega aquele menino pequeno aos olhos dos irmãos desprezível, né? Parecia loucura aquilo ali para ser rei. Mas Deus usa quem Ele quer. Glória a Deus. Quando ele chega, Deus diz: Samuel, este é o homem, pode ungir, aleluia. E quando ele derrama o vaso de azeite, o Espírito do Senhor se apoderou daquele menino, glória a Deus. É um menino agora cheio da presença de Deus. Aos olhos dos outros era desprezível. Talvez alguém pensasse: é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vai para a batalha, vocês sabem muito bem. Aquele filisteu o homem olhou para ele e falou de forma desprezível, desprezou. Mas a presença de Deus estava na vida dele. Deus escolhe assim. Quando Jesus estava aqui, Jesus precisava de apóstolos, de discípulos. E aqui cai por terra aquela tese que Deus não precisa do homem, Deus não precisa de você. Quem falou isso? Não é verdade? Deus não precisa do homem. Em certo ponto, até a certa altura, é óbvio que mas irmãos,
Deus não vai descer do céu aqui à terra para pregar o evangelho. Os anjos gostariam de estar no nosso lugar, mas Deus disse: não, eu vou criar o homem, meu semelhante, aleluia, a minha criatura mais perfeita, aquilo que eu vou fazer com as minhas mãos, aleluia, e esse sim estará ali. Jesus poderia muito bem aqui fazer milagres sozinho, mas ele disse: não, eu preciso. Como foi pregado domingo aqui, Jesus não era só plenamente homem, era plenamente Deus, onisciente, conhecia o coração, aleluia. Mas ele sai para escolher os discípulos. Aí você vai, Mateus capítulo 4, versículo de número 18. Jesus podia muito bem chegar e escolher assim. Eu falei: vou fazer uma seleção aqui, uma equipe, né? Tinha filósofos na época. Eu vou salvar os filósofos, vou chamá-los. Estes homens vão ter uma retórica tremenda a hora que eles abrirem a boca deles. Aí Jesus sai, é na beira do mar. Glória a Deus. Encontra ali primeiro um tal de Simão, também chamado Pedro. André lançava a rede no mar. Aí Jesus olha para mim, diz para eles e diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Mais na frente, a Bíblia diz que ele encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Lá estão consertando a rede. E eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, seguiram ao Senhor Jesus. E Jesus vai chamando. Quando você olha aqueles homens que andavam com Jesus, a maioria deles que não tinha tanto conhecimento assim, mas eram homens que tinham o poder de Deus na vida. Pedro, no dia de Pentecoste, levanta-se, prega a palavra, quase 3.000 almas se converte. Ele vai para o templo, aleluia, na hora da oração, e de repente eles chegam ali naquele lugar. Quem está lá? Um homem, fazendo o quê? Pedindo esmola. É isso que é o evangelho. O evangelho, o poder é isso, glória a Deus. Aí Pedro e João estão andando, daqui a pouco um homem chega e diz: uma esmola. Ele para e diz: olha para nós não temos prata, não temos ouro, mas o que tenho se te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Quem são esses homens? Certa vez eles estavam pregando, e de forma que foram interrogar e ficaram: meu Deus, como é que esses homens podem pregar com essa sabedoria? Porque eles são iletrados, eles são indoutos, mas a diferença que existia na vida deles é a mesma que existe na minha e na tua vida: a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E terminando, aqui está a maior prova que Deus escolheu as coisas desprezíveis. Pelo menos aqui não estou vendo, né? Se você olhar aí, poucos são os formados. Aqui não tem nenhum médico nessa igreja, infelizmente. Gostaríamos que tivesse, que ele aceitasse Jesus. Tivesse advogados de renome, tivesse empresários. Não, mas aqui existem pessoas que creram no poder da pregação da palavra. Aquilo que para eles, para muitas dessas pessoas é loucura, mas nós que somos humildes, nós que somos pessoas que muitas vezes malemar sabemos ler a palavra, foi nos revelado através do Espírito Santo o poder da salvação, glória a Deus. E hoje nós podemos dizer: Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, leva o homem para o céu. Ele tem todo o poder, glória a Deus. A palavra da cruz é loucura para vocês, mas para nós é poder. E por que é poder? Porque nós experimentamos esse poder. Poder, poder, poder. Que Deus abençoe a cada um de nós. Glória a Deus. Saiamos daqui nesta noite alegres. Oh, aleluia, entendendo que nós temos um valor. Se o mundo às vezes pode até nos criticar, alguns chamar de Zé Povinho, que Zé Povinho coisa nenhuma.
Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos caminhando para os céus, aleluia. Somos filhos do Rei, aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é que com Ele aqui padecemos, um dia com Ele reinaremos para toda a eternidade. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Continuemos orando, buscando a presença do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para nós. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar amanhã, como dissemos. Temos oração também, tá? Das 7 às 7h30. Depois teremos aqui ensaio. E quinta-feira, das 7 às 9, momento com Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Levante a sua mão para o céu. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Oh, meu Deus, é a Tua palavra, Senhor. Nós não temos condições alguma, mas é a tua palavra que tem poder para transformar, para falar. Oh, aleluia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos visitado. Oh, aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito presente em nosso meio. Continue nos ajudando, continue nos enchendo da graça, do poder, da unção do Teu Espírito, para continuar valorizando essa tão grande salvação, para continuar pregando o Teu Evangelho, que para muitos é loucura, mas para nós é poder, ó Pai. Leva cada um em paz para os lares, dê-nos uma noite de paz e descanso, que amanhã possamos retornar, Senhor, para mais uma vez buscarmos a Tua presença. É a nossa oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer juntos? 2020, buscando a santificação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.